bom você estar aqui com a gente, acompanhando mais um episódio desse podcast que existe para inspirar as pessoas. Você está aqui conosco no Inspira Pod. E ao meu lado está a Lala, que é uma companheira aqui desde o começo desse projeto. Tudo bem com você, Lala? Tudo certo, graças a Deus. Já estamos firme e forte, já vai fazer quanto tempo, Corneta? 2 anos? Não. 2 anos, cara. 2 anos, olha só. Brincadeira, tamo Meu junto Deus, aí. tamo junto, feliz da vida. Certo. E hoje a gente tem 2 convidados. Os nossos convidados, eu até trouxe um textinho, quero lê-lo para vocês. Que os nossos convidados hoje são 2 homens que eles decidiram trocar a segurança pelo propósito. Eles são empreendedores que colocaram a fé na frente do plano e construíram uma história de coragem, visão e valores. Então, hoje a gente vai falar sobre decisões que transformaram destinos e o peso de sustentar uma família enquanto ouvem a voz de Deus. Vai ser uma conversa sincera, profunda e necessária para quem também sente que nasceu para mais. Seja bem-vindo, Márcio e Flávio. Obrigado. Sejam bem-vindos. E vocês estão num tipo de negócio que o produto ali, né, que o pessoal comercializa, tal, que o pessoal compra, o consumidor procura, tá bem nessas fronteiras que estão lidando aí com grandes mudanças, né? Por exemplo, vocês trabalham com o ramo de automóveis, né? Isso. E, assim, comercializar automóveis depende, logicamente, dos hábitos dos consumidores, né? Então, a gente vive ali dependendo do que o consumidor quer. Eu sei que há anos atrás, tipo, comprar carro era coisa que a gente, quando eu era jovem, queria, né? Desesperadamente. Mas eu sinto que hoje parece que a juventude quer menos o carro. Né? E fora isso, tem ainda a mudança, né? Tipo assim, nossa, antes, quanto mais, como que carburador, quanto mais cilindro, válvula tinha o carro, né? Barulho tinha, beleza. Agora acabou o barulho e mudou o sistema, né? Saindo de combustão para ir para o elétrico, né? Então vocês trabalham aí com um ramo que está enfrentando aí várias modificações, né? No hábito do consumo, na tecnologia, né? Como que é isso aí lá no dia a dia da loja lá? Impacta muito? Como que é? Impacta, né? Impacta sim, mas como você mesmo falou, está em transição aí de combustão para elétrico. Na verdade, eu nem falo uma transição, na verdade, é uma opção. Na verdade, né? Porque hoje, olhando isso, a real de hoje, não vai ter uma transição. Vai ter sempre os 2 caminhos, o mais e o menos, como fosse o flex. Uhum. Porque no Brasil, até no mundo mesmo, o próprio elétrico, na verdade, ele era uma opção para ser a grande revolução do futuro. Mas não. O elétrico, a gente já sabe, vários podcasts, várias pessoas que são relacionadas a automóveis falam. O automóvel elétrico já começou 3 vezes, as 3 vezes começou errado. Sim, é verdade. Mas agora tudo implica para isso. Só que eles fizeram um cálculo e estão errando no cálculo que até 2030 aí não vai ter mais carro a combustão. Já estão fazendo cálculo, recalculando e já sabem que isso não vai acontecer. Não é real. Não é real. Inclusive, algumas montadoras já deram uma recuada, né? Uhum. Então, tudo mostrava que ia dar certo porque as 2 primeiras vezes, né, era uma corrida empresarial, as empresas, as grandes montadoras lutando ali para algo novo. Uhum. E agora se tornou uma agenda política por causa do meio ambiente. Então, isso potencializou muito o carro elétrico. A agenda, literalmente, 2030. Porém, a estrutura que tem que ter para manter isso, para ter condição das pessoas andarem com carro elétrico, principalmente no Brasil, é muito difícil. Então, assim, pro meio urbano, tá ainda atendendo legal. Mas pra pessoa que quer viajar, por exemplo, é bem difícil. Né? Pegar a estrada Cheio já de não dá, berrinche né? chique na internet. É o que a gente vê, né? Exato. Não é fácil. Em país pequeno isso funciona, mas no nosso Brasil... Talvez numa Europa, né, cara? Numa Europa é muito bacana, né? Mas sei lá. aqui não tem como. Vamos usar o Paraná. Se você dá um pulo na capital, são 400 quilômetros, você não chega. Quantas vezes você vai ter que parar? Exatamente. Então, ficou muito difícil, na verdade, a parte do carro elétrico. Como isso que eu falo. Não vai ser uma transição. Eu pedi pra você, assim, pode puxar o microfone mais pertinho de você. Pode qualquer coisa puxar a sua cadeira mais pra frente. Você também tá, Flávio. Pode, eu vou dar um help aqui pra vocês, ó. Cola ele bem aqui com você, assim, ó. Beleza. Pertinho mesmo. Isso, Sim. aí, ó. Tamo top, tá? Porque o Léo já tava me dando puxão de orelha. Tá meio baixo. Léo já tá nos avisando. Aí eu já... Tá Sim. bom, entendi o recado. Veio no ponto aqui, né? Vem no ponto. Oi, produção. Veio. Oi, Ele... produção. Eu ponto. Produção.
Aparece ali, ó, gente, vocês não estão vendo, mas aparece enorme ali na tela, assim, na frente. Fala! Show. Nada, veio pequenininho. Ele não, é um lorde, né? Léo O Léo é um lorde. Mas eu sei que é isso, né? Então, assim, uma coisa é expectativa, outra coisa é realidade. Agora, né? é fato que assim não tem como lutar. É uma Sim. realidade e as coisas vão acontecendo devagar. A longo prazo, Eu né? tenho 33 anos, não me considero velho, mas eu escuto muito as pessoas mais antigas falando, né? Quando chegou a Fiat no Brasil. Ah, isso aí não presta, isso aí não vai dar em nada. Olha o que se tornou. É verdade. Né? O próprio É Motor verdade. Fire, Motor que Fire, foi. os mecânicos não sabiam mexer, agora o Motor Fire, o que é? É tudo uma Então, questão de é muito tempo, louco né? mesmo, porque eu tava vendo uma matéria esses dias atrás falando que assim que a próxima geração dos motores a combustão também vão evoluíram muito assim em Já. termos de gasto, consumo. Sim. Isso que é uma coisa Potência. absurda, né? Então, assim, a gente está vendo que, é lógico, uma tecnologia acabou puxando a outra, né? Acho que os caras falam, opa, dá para melhorar isso aqui ainda, né? Sim. E ainda vamos imaginar assim, né? O motor a combustão ainda tem algumas vantagens que é, por exemplo, distribuição, formato de como é distribuído o combustível, né? De como que você acessa. Ainda é muito mais tranquilo, A logística é né? A mais logística do que, por exemplo, a gente imaginar carro elétrico, né? Sim. Então, assim, e mesmo porque é igual modelos de energia, né? Quando você fala em imaginar todos os carros eletrificados, né? Sim. Quanto que a gente ia precisar de energia, né, elétrica para todo mundo Nossa, que meu tá com esses Deus. carros, tá uma Demais. coisa surreal. Ainda não não, tem não como. dá para dimensionar isso tudo, né? Imagina isso num condomínio, É. todos morando no mesmo lugar, ao mesmo tempo, Aham. todos carregando à Abastecer. noite. À noite. Ninguém toma banho, vai desligar, Não. vai acabar. Não existe Exato. como. Porque ele puxa, não tem como. Não Então, tem assim, trifásico. É um negócio assim que as pessoas não param para pensar nisso, né? Sim. Muito legal, mas aí quando começa a pôr na prática, É. começa a ver que não é tudo exatamente, talvez, daquele jeito Então que tinha tem se a questão imaginado. da estrutura da parte elétrica ali para carregar, tem a questão da parte de manutenção. Certo. Um debate é o descarte da bateria. Se Aham. fala até do descarte da bateria de um celular, imagina o tamanho imagina da bateria de um Nossa, carro. meu Deus. Carro, né? Então, assim, são Verdade. várias coisas. É verdade. E é fato que países mais estruturados estão levando numa boa isso, né? Aham. Mas não é a nossa realidade. Então a gente Aham. tem que ir acompanhando de perto. É. E realmente a mudança é muito grande. Muito grande mesmo. Mas se você tem a opção de ter 2 carros, que hoje a maioria das famílias, né, de classe média, vamos falar assim, classe média não existe mais, né, depois da pandemia, mas vamos falar assim, né, que a classe média ali tem 2 carros, você tendo o segundo carro, que seria só na cidade, só curso urbano, tranquilo. É legal, né? Se encaixa. É. Aí, só que o problema é o preço de um carro elétrico. Eu sei que tem uns de entradas aí, né? Valores mais baixos. Mas mesmo assim, um carro bom elétrico, né? A faixa de 300, 200 e poucos mil. Então, vamos ser sinceros hoje. Para ter um carro desse com segunda opção, o teu carro tem que ser que valor, então, primeira opção. Exatamente. Então, é uma classe social. Então, isso é um pouco difícil também. E tem muitas pessoas que estão usando ele como primeiro lugar, Aham. ou pior, com um carro único, e não tá dando certo. É. Esse não tá dando certo. Entendi. Mas, como o Flávio mesmo falou, é uma realidade que isso não tem como frear. Não. Isso vai acontecer, não na mesma velocidade que eles queriam, mas uma velocidade mais lenta. A longo prazo. O longo brasileiro prazo. continua apaixonado por carro. Continua. Continua. Não é a mesma paixão, mas continua. Estatisticamente, o Brasil ainda é um país que troca de carro com mais frequência do que os outros. É mesmo. O cara troca no mesmo ano, 2008 para 2008, 2020 para 2020, 2020 para 2021, mas ele quer trocar. É 2 anos ali e já tá querendo trocar de carro. Daquela coceirinha. Oh, meu Não, Deus do céu, o o que tá brasileiro acontecendo? Eu gosta do trocar de que carro gosta. aí. E muitas das vezes ainda volta ano, né? Aham. Tá lá com O 2010, que importa é 2012, trocar. às vezes, ou 2020, 2018, volta com 2017, 2018, porque pega um outro carro, Outro modelo. outro patamar, né? Sim. Aí, valores maior, mas o ano mais velho, né? Então, mas trocou. Aham. E até tem uma coisa interessante, né? Esses tempos atrás eu estava vendo também alguém comentar que é assim, quando vem aquela matemática do pessoal, mas o carro nos Estados Unidos é mais barato, tal, não sei o que e tal. Mas aí estavam me explicando uma coisa que eu acho que vocês devem saber melhor do que eu para dizer, que é assim, lá você compra um carro como um bem de consumo, né? Ou seja, é igual comprar uma geladeira. Sim. Então você paga mais barato na aquisição, mas na hora que você terminar o uso dele, o descarte dele, ele é
não vale merreca. Tipo, tu vai vender ele a preço igual aqui. Que comprou a geladeira, para na hora de vender não tem valor de revenda. Ela é o valor de um bem usado e acabou. Aqui no Brasil, a gente compra carro como patrimônio, parte do patrimônio. Pode depreciar? Pode. Mas ainda você tem uma parte daquele investimento que você vê conservado. Então, como a gente compra carro dessa forma, né, e comercializa dessa forma, tem uma certa, vamos dizer assim, é mais caro, mas você perde menos capital, né, quando você faz essas trocas, por exemplo. Eu não sei se isso é uma... que lá o incentivo para o carro zero é muito mais forte do que aqui. Sim. Né? Então, aqui, eu já escutei várias vezes de CEOs, de administradores de montadoras, concessionárias. Numa concessionária de carro zero, o que dá dinheiro é o carro seminovo, não é o carro zero. Então, vende o carro zero, absorve o seminovo e o lucro maior vai estar no seminovo. No seminovo. Então, exatamente. Por causa da realidade econômica do Brasil. Então, é a minoria que compra o carro zero. Então, o mercado do seminovo é muito aquecido no Brasil. Muito aquecido. E o que você falou é totalmente verdade. Faz parte do patrimônio. A pessoa pensa muito na hora de trocar de carro. Porque quando você pega aquele valor que você pagou, por exemplo, paguei 100 mil no carro, né? Aí, beleza, andei com ele, rodei ele 3 anos lá, vou trocar, vai valer 70 pau. Aí pega aqueles 30 pau, dilui pelo total de time que você ficou com o carro, ele vai dar um X, certo? Mas nos Estados Unidos, você comprar o carro, você vai comprar ele mais barato. Só que, por exemplo, se você comprou ele por 30 pau, na hora de você vender, você vai vender ele por 1.000. Sim. Aí, quer dizer, quando você faz o cálculo lá, dependendo do prazo, é mais ou menos elas por elas do que a gente está pagando aqui, vamos dizer assim... A vida útil do carro lá é muito pequena. É muito pequena, né? E não tem valor de revenda. Então você não recupera nada, né? O valor que você pôs no carro, na hora de vender... Eles literalmente chegam uma hora que eles amassam o carro. Né? Nossa. E aí, por que isso... é mais barato, né? Amassar que você próprio vender. Porque os incentivos, como o Flávio mesmo falou, o governo te dá muitos incentivos para você trocar o carro novo, né? Entendi. Só que com a Leco é o seguinte, aqui o carro usado, cada ano que se passa, o IPVA fica mais barato porque o preço vai caindo e é baseado em cima do carro. Ok, lá ao contrário, quanto mais velho, mais IPVA. Então é mais barato você prensar e matar o carro do que você continuar com ele, porque você vai pagar muito imposto. Então lá, e o americano pensa muito nisso, né? Que seria, nós também pensamos, mas a diferença é que lá é cultural, literalmente. Então, quanto mais impostos, então não compensa dele. Dileta, mata o carro, amassa, compra o novo. De novo, não vai ter incentivo de imposto. Entendi. E por isso que o preço é muito mais em conta, né? A diferença é muito grande. Lógico, a realidade deles lá, em valores, vamos falar assim, custo de vida, né? Sim. É muito melhor, baseado no carro. Só que aqui o problema são os nossos impostos. Capacidade, né? De Entendi. compra. Você falou uma parte importante sobre impostos aqui no Brasil e lá. Um carro importado aqui, em média, 60% é imposto. 60%. Então, se você pega um carro de 100 mil, então 60% é imposto do carro, IPI, COFINS, ICMS, né? Imposto de importação. Então, 60%. Então, é uma carga muito grande. E por isso que é a grande diferença lá. Que lá você paga um imposto só, né? Então, essa é a diferença. Nossa. Judia, né? Bastante, né? Demais. Você sabia que uns carros de 100 mil, ele custa 40? Acaba com qualquer mercado. É absurdo, é absurdo. É muito. Quando você começa a fazer esses cálculos, de quanto que a pessoa paga pelo carro mesmo, é um absurdo. Nossa, total. E agora, falando um pouco assim sobre vocês dois, né? Eu sei que o Flávio trabalhou no fórum por 12 anos. Quase 12 anos. Já o Márcio, ele trocou o salão de buffet pela concessionária. Salão de buffet, mano? Vai vendo. Olha só que Mais ou menos. quero saber dessa Pois história. e ambos passaram por esse momento, né, de decisão, de uma grande mudança. Sim. Quando que foi que isso aconteceu? Teve um momento de ruptura ou foi um empilhamento de coisas que fizeram vocês realmente tomar a decisão dessa mudança tão significativa, né? De sair da onde vocês estavam para um momento novo. Vai ser os mais velhos. Ele fala isso que eu sou 10 anos mais velho que ele. Na verdade, assim, eu trabalhei muito tempo com buffet, sim, quase 20 anos. Comecei de tudo do buffet, comecei como comin, que é começo de garçom, até virar garçom, depois fui maître, mas sempre voltado a garçom, nunca voltado a gastronomia, não. E isso foi em Cascavel, minha terra natal, tá?
Isso, só que ao mesmo tempo eu trabalhava fazendo isso como fosse uma época que era fixo, depois foi mais assim um free, né? E ao mesmo tempo trabalhando em concessionária. Fiquei muito tempo em concessionária também. Fiquei 5 anos na Kia, depois fiquei mais quase 2 anos na Renault. Voltei para Kia, fiquei mais 1 ano e pouco na Kia também. Tá. E em 2017 eu recebi uma proposta para vir para Londrina. Aí em Londrina eu vim para cá para abrir uma franquia, que é a Facilimpa. É uma franquia de locação de máquinas, é de Curitiba. Eu sozinho, minha esposa, meus filhos ficaram lá, fiquei 45 dias sozinhos aqui, não conhecia ninguém. Ninguém. Literalmente com a cara da coragem. Você falou que às vezes foi um empilhamento. Literalmente foi um empilhamento. Foi. Não foi projeto. Isso aconteceu, a gente senta, analisa, né? Aham. Eu queria mudar, né? E assim, não tava muito difícil, né? As coisas em Cascavel. E vim pra cá tocar. Aí fui virar empreendedor. Sócio de um outro casal, mas virar empreendedor. Isso foi em 2017. Tocamos a empresa até 2018. Só nós 4, na verdade, que eu, minha esposa veio depois de 45 dias. E aí, em 2018, nós fizemos a sociedade, eu toquei e eu e minha esposa sozinho até 2020. Em 2020, eu recebi uma proposta. Eu sempre recebo proposta, né? Aí, tá Né? Mas é sempre Deus, na verdade, né? Sim. Nunca pedi. Você sabe que eu tava escrevendo a minha história e eu percebi que aconteceu isso comigo. Olha que legal. Sempre as coisas vieram. Eu nunca até mim. busquei, né? E Você também, eu né? acredito que é Deus. Então, eu Com nunca certeza. busquei. Sonhar, sim. Todo mundo sonha, né? Mas não Mas não cheguei a planejar, buscar o nossa, sonho, é isso sabe? que eu quero. Quando você vê, pá, na minha frente, uma proposta de ser empreendedor de novo, sócio, uma pessoa chegou em mim e falou, olha, eu quero abrir uma empresa, eu quero abrir uma loja de carros, eu sei que você já trabalhou com isso há muito tempo, e eu quero abrir, ó, toca um cheque branco, literalmente, um valor X pra mim, e é o projeto, montei um projeto. Pensei, analisei bastante, minha esposa ficou assim, vambora, né? Eu sempre gostei de desafio, aceitei. Parou com outro. Continuei ainda. Tá. Ao mesmo tempo, né? Tá. Aí, procurei lugar, compramos um imóvel, o projeto foi tudo meu, nome, tudo, cor, tudo foi meu. Tudo com aval, né? Mas sempre foi tudo meu. E aí esse projeto continuou, e daí nesse mais 1 ano eu abandonei a empresa, vendi a empresa que nós tínhamos e fiquei 100% na Coliseu Motors. Então, a Coliseu Motors abriu em 2021, fevereiro de 2021. Aí isso começou a empresa. E nessa época, em 2021, meados de abril, eu vendi a empresa. A que eu tinha, que é a Facilimpa, e continuei só na Coliseu. Só que o Flávio não fazia parte da Coliseu nessa época, nem se conhecia, na verdade. E nós tínhamos 3 sócios. Eu era sócio, como entrei como conhecimento, o outro era investidor, e nesse investidor ele tirou mais 2, que eram o filho e o genro. E a gente tocou a empresa até julho do ano passado, de 2024. E as coisas não estavam muito boas, porque eu era o único que era do ramo, né? Eu era o único do ramo, os outros não eram do ramo. E quando você tá desse jeito, ou dá muito certo ou dá muito errado. Deu muito errado, né? Então não deu certo. Aí em 2021 eu conheci o Flávio, mas no meio, assim, foi uma indicação de um amigo em comum entre nós dois. Vai passar um rapaz aí, e atende ele aí, tá começando um ramo de carro, dá uma mão pra ele, né? Tinha acabado de abrir a loja também, tinha alguns meses. Passou, a hora que ele passou lá, foi até engraçado, que ele chegou lá, o Flávio tem 1,90 m aí? 96. E 96, ele chegou de bis. Eu olhei, rapaz, tem algo errado aí, né? É desproporcional. É mais desproporcional, rapaz, aí, né? E tá, mas lá pra cá a gente fez amizade e a gente começou a fazer negócios, né? A primeira coisa que você fez, falou assim, eu vou trocar sua moto. Mas É uma motoca, né? Cara, mas fica engraçado, né? Demais. Fica. bem engraçado. Pensa, Mas, assim, 96, meu na Deus. verdade, não tem moto, fica legal pra mim. Né? Eu ia falar, não lá, tem. uma grandona, né? Às vezes as pessoas perguntam bem, que carro que cabe você? Eu falei, se você souber de algum, eu apresento. Eu conheço. Todos. Dói o joelho, né? Não, nenhum cabe. Bate Pode no pegar o maior volante. de todos, bate no volante. Cara, mas não. aquelas motos, aquelas tipo a Kawasaki, aquelas de estrada. Não, aquela essas lá. não dá. Tem que ser aquelas Big Trail, né? Grandona, assim, tipo BMW e tal. Aquelas Aquelas é legal. BMW, Agora, 1.200. Harley não rapaz, dá. aquele é legal. Essas Naked Nossa, deve ficar esportivas não todo, dá. né? Não, sem chance. Aquela moto lá, aquela lá é do teu tamanho, né? aquela não dá. 1.200, aí dá. Vizinha, ele sentado no banco de trás. Vai ficar certinho. Foi assim que eu conheci o Flávio, em 2021.
Na verdade. É legal que você pode fazendo ficar fazendo network. vídeo na internet, né? E aí você pega e fala, vamos falar do espaço do carro. Você põe ele dentro do carro. Nós fizemos. Nós fizemos um espaço, Se exatamente. couber ele, tá aprovado. Meu O Deus. problema é isso, né? Que às vezes cabe, né? Cabe. É. Ele perto e fica confortável. Só que atrás, Zero. zero. Ou e bate a aí- cabeça, ou bate a ou o cabeça. joelho no É. banco. Mas quem vai atrás não consegue entrar. Quem fica atrás dele. É, né? Não tem condição. Não consigo. Tem que ter alguma coisa ruim, né? Ser alto é bom. Aí mas ter é bom. essas coisinhas. É o custo, né? É o sempre custo. tem, Tudo tem um lado positivo e negativo, né? Sim. Olha você agora. Bom, eu fico assim impressionado como que tanta coisa pode acontecer em tão pouco tempo. Então, se nós estamos falando de 2021, eu estava lá no cartório, entrei lá com 18 anos, a mãe de uma amiga minha falou assim, ó, conheço alguém que trabalha no cartório, tá precisando de gente lá. Falei, beleza, vou lá trabalhar, literalmente, né? Bateu na porta a oportunidade. Entrei lá com 18 anos, lá eu conheci minha esposa, casei, comprei minha casa, tive meus filhos, tenho 3, e assim, eu já estava esgotado. Eu entrei lá muito cedo, né? E eu descobri que eu era uma pessoa dinâmica, que eu gostava de movimento, eu não gostava de ficar fazendo a mesma coisa o tempo todo. E lá era 10, 12, já cheguei a ficar 14 horas na frente do computador lá. Meu Deus. E aquilo foi desgastando. E eu sempre tive vontade de ter o meu negócio, mas faltava ali uma inspiração, uma ideia, faltava coragem e eu não sabia para onde ir. Mas em 2020, eu lembro bem que eu conversei com a minha esposa, falei, pandemia, tava no home office, fechou tudo, e aí aquilo lá me deu um fôlego, porque aí eu fiquei trabalhando em casa, perto da família, e sabe, eu senti um alívio e a minha mente Expandiu aí. consigo pensar. E eu falei para minha esposa, vamos orar e para que Deus me direcione para alguma coisa. E foi literalmente assim, por 6 meses a gente orou e a minha filha na época hoje ela tem 10, ela tinha 5 anos. E eu lembro certinho da oração que ela fazia. Senhor, prepara um novo trabalho para o papai. E foi em julho de 2020, meu pai é advogado, e ele pegou um carro em negócio, em honorário. E eu sempre tive a fama na família de vender tudo. Moto, bicicleta, bugiganga, carro, casa, anunciava. O Flávio, vai lá que o Flávio vende. Embora eu nunca tinha trabalhado com vendas, propriamente dito. Sim. Mas tinha esse rótulo. E aí meu pai chegou, eu falei assim, poxa, sempre ajudo todo mundo. Aí ele falou que ia me pagar uma comissão. Eu falei, vamos lá. Aí eu vendi o carro dele do sócio, né? Passou uns 30 dias, ele me indicou um outro amigo e eu vendi o carro. Aí esse amigo indicou outro. 4 meses eu tinha vendido 3 carros. Nossa. Eu falei, poxa, tem um negócio aqui. E aí eu fui pesquisar e encontrei uma empresa que ela estava expandindo através de franquia. Na época ela chamava BMZ Autobrokers. Então o termo autobroker é muito comum nos Estados Unidos e no Canadá, que é o corretor de automóveis. E eu pesquisei, li a COF, né, a circular de oferta de franquia e tal. Falei, vou comprar essa franquia. Agora eu achei o que eu vou empreender. E aí, estava muito empolgado e fui conversar com um colega meu, que na época ele era gerente da Marajó. E ele falou assim, cara, se eu fosse você, eu não faria isso. A franquia pode te engessar um pouco, tal. E isso eu estava no cartório ainda. A franquia pode te engessar um pouco. Por que você não tenta sozinho? Vai lá, abre um Instagram, faz uma logo, tal, começa. Se daqui 1 ano não der certo, aí você compra. Mas tem que fazer o teste. Falei, fechou. Aí foi assim que eu comecei. Fiz lá uma logo, fiz o Instagram, comecei a divulgar, fazer um tráfego. E aí, 6 meses depois, eu saí do cartório, me desligaram. E depois de quase 12 anos, eu fui mandado embora, justo depois de 6 meses de ter ganhado uma profissão. Porque eu já estava 6 meses trabalhando paralelo. Nossa. Já estava com cliente e consegui me sustentar ali no começo do mercado. E de 2021, que foi essa época, até agora, se passaram, não fez nem 5 anos ainda. Não. É pouco tempo, né? É pouco tempo. E nisso, a empresa se estabeleceu, tive vários clientes, conheci pessoas. Antes da gente se tornar sócio, a gente teve uma parceria muito legal de 1 ano e pouco. A gente fez bastante negócio junto. E ano passado, em julho, a gente se tornou sócio, Coliseu Motos. E assim, muita coisa aconteceu em 4 anos. Queria falar um pouquinho sobre essa parte da parceria. Foi engraçado porque a gente começou a fazer vários negócios junto, né? Começou a cada vez ficar mais próximo.
E aí, um dia, eu conversando com ele, e ele falou, você não toma... Ele tinha um escritório perto do teu pai lá, né? Eu tava com... Na eu época. tinha uma sala comercial onde que é o escritório do meu pai. Isso, Eu comecei advocacia. no home office, depois fui para essa sala, e aí depois foi quando a gente... Eu cheguei nele e falei assim, ele tava ficando muito em casa também, porque ele trabalhava. Porque assim, ele não precisava ter um canto, né? Assim, específico. É porque eu trabalhava com consignação online. Então, eu não comprava para revender. Eu Entendi. ia lá, pegava o cliente, atendia ele, é uma prestação de serviço, tirava as fotos, entendi. enquanto ele usava o carro, eu fazia a venda. Ele ficava trabalhando na internet. Show. Só que ele ficava em casa. Em casa é legal? É. Ao mesmo tempo é ruim, É. né? Porque ele falou, rapaz, assim, até as crianças, não sei o quê. Eu falei assim, mas elas estão certas. Daí ele, mas você tá errado em casa. Você que tá no lugar Você errado. que tá no lugar errado, elas É. estão no lugar certo. É o lugar de bagunça, gritaria. É. É o lugar delas, é o conta delas. Ele, cara, verdade, sim. Tem que sair de lá. Então é o seguinte, vem pra cá. Pra cá, assim, tem uma sala sobrando aí. Olha, Tem uma sala em mal cima, né? sabia, né? Aham. É. Dele, será? Pode vir, vem pra cá. Tem uns carros teus aqui, porque tinha carro de cliente dele que ele deixava na loja com a gente já. Tava nesse nível já. Tinha um dia que tinha 7 carros, Tinha 7 né? carros de Olha clientes só. meus. Dentro da loja. Dentro da loja. Né? Assim, então, vem pra cá e vem tocar esses clientes e outras. Se você vender, a gente paga uma comissão pra você. E fica aqui perto, né? Até pra você marcar pra um cliente e tudo, né? Tem um canto. Aí ele pensou, ele Eles vendiam lutou. carros meus, eu vendia carro deles e ficou tipo... Vocês já estavam um trabalhando negócio juntos, Já muito estavam legal. junto. E ele pensou um Só pouco não tinha em se botado o fazer. nomezinho no contrato. Já, tava quase. Já, Já tava já tava quase. Já tava quase. Já tava quase. Ficando, tava ficando. Vocês Só ficaram. Foi ficando, É, foi foi Aí você ficando. falou assim, vamos morar junto. Ora, é. Depois Boa, vê o boa. que faz. Vai ver o que ele faz. Aí nesse ano, e um ano e meio, ele foi com a gente. Foi no final de 2022, eu acho, né? Foi. Foi Dezembro, novembro, pra dezembro, de 22, ele foi pra lá. Aí ele ficou 23 com a gente lá, certo? Aí 24, começo do ano passado, o André saiu, né? Foi. Aí eu fiz uma outra proposta pra ele. Falei assim, olha, o André saiu, fica aqui com a gente, desce, né? Sai da tua Porque, na sala. verdade, ficava ele sozinho. Eu ficava embaixo Ele não tem sozinho, né? como Que tem voltar, dois andares assim, tem um mezanino em cima, né? Aí ele ficou comigo ali embaixo. Ele ficou mais fácil, né? Onde que é mesmo? A Coliseu É. fica na Francisco Gabriel Arruda, na região norte. Francisco e Gabriel Arruda. Eu É sei onde continuação que é. Lá da em- Rio Branco. É, Você pega Rio continuação Branco, da Rio Winston Branco. Churchill, lá embaixo ela muda, vira Francisco Gabriel Arruda. Em frente a Agrotetos. Né? Foi estratégico também. Eu que escolhi lá, naquele lugar, porque é longe de todos. Essa é uma outra história, né? Eu não queria ficar muito perto da onde todas estão Do centro juntas, de né? tudo, Sim, né? sim, Então, tudo, sim. né? Mas aí ele foi trabalhar com a gente. Ele ficou lá. E nesse meio termo, em 2024, ano passado, né? Foi. E para vocês entenderem, esse investidor, ele é de Manaus, do Amazonas. Então, ele não fica aqui, na época. Que é o pai do meu amigo, né, que fez a proposta para mim. Chegou ano passado e ele pegou e fez uma outra proposta. As coisas acontecem, né? Então, eu nunca pedi. Ele chegou em julho do ano passado e fez uma proposta do seguinte, ele saiu, literalmente saiu da sociedade, tirou o filho dele que já estava lá comigo, e passou a loja 100% para mim. De graça. Oxe. 100, não cobrou nada. Ele falou assim, ó, passo a loja para você, não quero nada, né? E daqui para frente, você toca, a gente acerta um valor fixo por mês e você paga pelo custo do dinheiro que tá ali dentro parado. E um aluguel do imóvel. E a loja é sua. A Coliseu Motors é sua. E assim, qualquer coisa você chama o Flávio também para trabalhar junto com você, se você quiser, mas a proposta está na sua mão. Assim, a gente ora, né? Tudo. Né? Pensei, analisei, anulei, aceitei a proposta, mas antes de acertar, conversei com o Flávio. O Flávio, Sozinho nem tinha como Não. também, né? não tem Totalmente como, né? inviável. Só que a proposta era o seguinte, ou o Flávio virar sócio, ou o Flávio virar como fosse um vendedor, um funcionário. Eu nunca quis isso, né? Eu sempre quis ele como... Até porque a gente criou um vínculo legal, Sim. sabe? Nós pensamos muito Você teve parecido. experiência com ele lá dentro, você viu Sim, como era, as né? histórias são parecidas, né? Tá começando de baixo e tudo. Então, eu falei assim, cara, você é meu irmão, vamos brigar junto, né? Cheguei nele e falei, ó, seguinte, vamos trabalhar junto. 50% cada um e vamos tocar esse negócio, fazer o negócio crescer. E eu até brinquei, ó, mas é 50-50. Na alegria, 50-50 na tristeza. tristeza. Se der errado, é 50 pra cada um também. Aí tem uma história massa que foi, vou deixar você falar essa parte aí que é Qual sua. que é? Da oração. Não lembro. Agora você Você colocou- tava orando. Ah, sim. Porque que acontece? Eu comecei a trabalhar ali com a prestação de serviço e assim, tava dando legal.
tava tendo bastante cliente e assim, tinha uma época que eu tinha que pedir pro pessoal que fazia o tráfego pago para mim parar a propaganda, Olha só, porque eu não dava conta de atender. que massa. Então, assim, igual ele falou, tinha 7 carros lá na loja. Teve uma vez que a gente fez o fechamento, que, tipo assim, eu sozinho tinha vendido mais do que a loja. Então, assim, só que eu não tinha como crescer mais, né? E aí eu tava orando, falou assim, eu queria um sócio para dividir literalmente a carga para a gente poder crescer mais, porque não tem como crescer sem pessoas, Não, né? Não tem sozinho a como. gente... E aí lá ele tinha toda a estrutura. E eu tinha ali os clientes, ele tinha o conhecimento e deu sinergia. Só que até então eu não sabia. Mais uma vez a gente estava orando, literalmente eu queria um sócio, porque eu tinha uns amigos que estavam numa sociedade assim que eu me inspirava. Inspira, pode, Aí, né? ó. Eu me inspirava Sim. na sociedade deles. E eu falei, meu, eu quero um sócio, porque eles dão muito certo. E eu vi aquilo lá, eu literalmente se sentia inspirado. E aí, de novo, chegou, né? Até a porta, o Marcel lá, a gente tinha uma sinergia muito boa. Eu falei, é a resposta. E assim, ele teve bastante prazo para pensar, ele teve 24 horas para aceitar a proposta. Só. Então não teve muito. Não pra tinha onde muita fugir, opção, né? né? Até porque ele falou, se você não aceitar a proposta, eu vou fechar a loja. É mesmo. É. Ela dito uma outra, né? Não, se tem coisas que são assim, elas têm que Tipo, ser vai porque ou elas racha, têm que literalmente. elas, não tinha opção, entendeu? elas têm Não que tem ser. marcha ré. Eu É, escutei tem. uma coisa logo quando eu comecei a Não tem empreender. como. Todo mundo sabe que empreender é desafio. Com certeza. Há horas você está com a emoção lá em cima e fala, outra hora você está lá embaixo. E assim, as oportunidades elas aparecem quando a gente está em movimento. Em movimento. Então, Movimento muito gera forte movimento, isso, né? muito Não tem forte. como. Já. É no caminho que as oportunidades aparecem. É incrível isso. Exatamente. É preciso. É interessante que eu estava refletindo sobre uma coisa esses tempos assim, que é importante a gente entender que nós temos um papel aqui como seres humanos que fomos colocados aqui nessa terra, né? E que às vezes a gente quer muito uma coisa que é viver em paz, né? Sim. A gente tem que tomar cuidado que esse viver em paz não é viver de forma pacífica, né? Mas é viver de forma passiva, né? Então vamos imaginar que você recebe um presente que são seus dons, a sua capacidade e tal, e que você tem que procurar encontrar coisas que você gosta, que façam significado, que deem significado para as outras pessoas, e que a partir daquela tua energia você começa a construir coisas. Essa vamos dizer assim, é quase que o nosso propósito, né? Independente de ser no carro ou em outra coisa, o propósito nosso é irmos daqui um dia embora melhor do que entramos. E você tem que aceitar isso e a cada dia o trabalho, o movimento e vai lapidando, vai melhorando, melhora para você, melhora para as pessoas que estão ao seu redor. Sim. Quando a gente, eu quero ficar em paz, eu quero ficar quietinho aqui, eu vou me acomodar, tá tudo bom, você tá fugindo ao seu propósito, né? Com certeza. Tipo, e essa fuga desse propósito parece muito legal ali no primeiro momento, mas na verdade, tipo, tu tá indo contra a vontade do cara lá em cima que falou assim, eu quero que meu filho, você vai aí, eu tenho propósito para você. Eu te pus para ralar, eu te pus para movimentar, né? E a gente às vezes quer ficar no sossego, Na né? zona de conforto, né? E, por exemplo, sociedade é muito isso, né? Por exemplo, aí você entender que com o sócio, por exemplo, vocês podem expandir, né? Com certeza. A capacidade dos dois, o que é? Você aprende com o outro, né? Demais. Aprende com o outro e são diferentes. E essa diferença vai envolver a gente mexe com o ego, né? Fala, eu quero do meu jeito, o outro quer do jeito dele também. Tem hora que os dois vão ter que abrir mão ali e negociar por coisas maiores, né? Então a gente está sendo lapidado pelo processo da sociedade, pelo processo de crescimento, e é muito bacana, né? Principalmente quando a gente está nesse sentido de sintonia com Deus, fala assim, cara, eu tô pronto aqui, vamos aceitar, ele quer que eu me movimente para frente, vamos para frente e boa, né? Sim. Porque tem gente que às vezes quer só a sombra e água fresca, né? A maioria, né? Né? De mais a geração nova agora, nem se fala, né? Mas o Flávio tem uma frase muito legal. Eu vou até copiar a tua frase, na verdade. Sozinho você vai mais vai mais rápido. Mais rápido. Juntos a gente vai mais longe. Mais longe. Então a gente sempre verdade. fala isso, na verdade, né? Então, e é a realidade, né? Você quer ir mais longe só com pessoas, senão com se não tiver certeza. pessoas do teu lado, esquece. Eu gosto da ideia, né? Que assim, essa frase não é minha, eu escutei em algum lugar, mas tem coisa que a gente se apropria dela, né? Sim. Faz parte já, né? Faz parte. E assim, eu acredito muito nisso.
Às vezes a gente gosta muito de olhar para trás, né? Porque quando você está no meio das dificuldades, parece que elas são eternas, mas quando você olha para trás, nossa, foi tão rápido, né? E quanta coisa aconteceu em um ano, em 2 anos, A fazer né? um ano agora amanhã. Vocês devem ter Exato. aprendido muito. Nossa. Uma coisa Demais. assim, né? Tipo, um com o outro. Bastante. Demais. É. Tipo assim, Bastante. a gente tinha uma média, a gente dobrou a média de vendas da loja, era só Mais nós que dobrou, dois. quase triplicou Uau. o mês passado. E assim, e aí agora a gente tá com mais 2 vendedores, então muita coisa aconteceu mesmo. Que bacana. E num mercado que, É o mercado infelizmente, concorrente. tem concorrência, mas assim, se você perguntar qual que é a nossa missão nesse mercado, é desmistificar aquilo que as pessoas acham do dono de loja, que é o picareta. Aquele cara que passa as pessoas para trás, sabe? Então, Aham. essa É o é a estereótipo, nossa missão. né? Estereótipo, É. essa é a palavra. É. Mas E tem eu vou- muitos aí que faz exatamente esse estereótipo. Eu acho De que propósito. Faz. Porque aprendeu assim. Ah, É aquela É a coisa que você cultura. aprende e deu Sim. certo, porque você vai mudar. você replica só. Sempre deu certo. Entendeu? Você aumenta só. Aham. Foi um dos motivos que eu não quis ir para aquela avenida que tem todas as lojas. eu acho que é incrível, mas ele faz parte da cultura. É, total. A gente fala assim o tempo todo aqui, mas os políticos têm que mudar, eles têm que ser mais honestos, Sim. eles têm que fazer aquilo, tá? Mas e quanto que você está procurando fazer? Eu não estou dizendo Sim. que as pessoas vão fazer 100%, mas elas têm que tentar Uhum. melhorar, né? Tem. E enquanto a gente não mexer com esses valores, né, que é o coração do homem, né, onde está Sim. o problema maior, né? É. Todos esses problemas que nós vivemos aqui com política, com problema que mexe na nossa economia, inflação, juros, Sim. nós botamos eles lá, eles usufruem do nosso dinheiro, cada Sim. vez precisam de mais dinheiro para usufruírem mais, e a gente fica aqui pagando essa conta. Mas a gente também quer continuar vivendo do mesmo modelo, né? Não paga o preço que é, tipo, abrir mão de algumas coisas e falar assim, não, eu tenho que abrir Vou mão fazer minha disso parte, né? pelo que é o correto, o certo, né? A gente deveria tentar fazer o mais certo possível, né? Dessa forma, falar assim, não, chega, se todo mundo faz dessa forma errada aqui, não é assim que eu quero trabalhar. Vai demorar um pouco mais, mas é o que eu imagino que tem que ser, né? Romper esses padrões, E né? romper com esses padrões é onde vai uma coisa que precisa e fazer a diferença, que é o coração do homem, né? Enquanto esse coração não estiver limpo e preparado, não adianta, muda, né? né? A gente brinca que, na verdade, nesse mercado nosso, o diferencial é ser honesto. Olha só, gente. Você acredita numa coisa dessa? Que seria o Se básico. você Básico. se Não é, destaca tipo- porque você é correto. Olha isso. Onde que todo mundo tinha que ser. Então, tem muita gente que fala isso pra nós, né? Sim. Então, vocês são diferentes porque vocês são corretos. Não é que somos corretos, é o correto, né? Correto é ser correto. Exatamente. Então, É. nós somos diferentes muitas vezes por isso. Inclusive, nós temos a nossa missão, né? Sim. Missão, visão e valores. E assim, longe de ser politicamente correto, todo mundo tem dificuldade. Sim. Claro. A gente tem dificuldade, às vezes a gente erra. Tem carro que a gente vende que dá problema? Tem. É máquina? O que a gente tem que fazer? Ir lá e arrumar, Assumir aqui. assumir a responsabilidade. Então, assim, longe, mas muito longe de falar assim, nossa, nós somos os perfeitos. Não, tem as dificuldades, mas o que está no nosso coração é justamente isso. Fazer para os outros aquilo que a gente gostaria que fosse feito para nós. É o básico. Trabalhar sabe? com a verdade, né? Exato. Literalmente, com a verdade. Uma das coisas que a gente, quando a gente foi costurar a sociedade, a gente falou. Por exemplo, eu, antes de trabalhar com carro, eu sempre tive dificuldade de estar diante de um vendedor de carro e ele começar a fazer aquela pressão na minha cabeça. E assim, é mentira deslavada na cara. Fala, ó, tem 3 pessoas, um carro extremamente ruim de comércio. A hora que você começa a olhar o carro, tem 5 na frente, tem um querendo dar sinal de negócio. Eu sei que existe a técnica da escassez na venda. Mas assim, eu não vou fazer isso. Ficar mentindo, falando que tem 10 pessoas atrás do carro, que tem Não, eu vou apresentar o carro de forma técnica, de maneira consultiva, para ver se encaixa pro perfil daquela pessoa, para aquilo que ela realmente está precisando. Claro, sou vendedor, vou usar técnicas de vendas, normal. Mas assim, não baseado na mentira. Entende? E, graças a Deus, Deus tem nos abençoado trabalhando dessa maneira. Então, Fala a verdade. Você É. tem um para-choque batido, ou pintado, ou trocado, fala. Foi trocado, foi batido. Tem foto de antes, tem foto de agora. Foi feita essa porta. Realmente tem que falar. Tem que falar. É. Tá, além de falar, tá no laudo. Todos os nossos carros têm laudo.
tá? Cautelar, tudo que nós compramos e todos que nós vendemos. E a pessoa se sente tão segura, né? Que ela Sim. passa. Muito, Aí você se ela fala precisar clareza. trocar ou ela indicar, ela vai lembrar de vocês. Vai. E é uma coisa que é a relação do longo prazo, né? É. Eu imagino que tudo bem, você às vezes perde um negócio aqui, mas ganha no longo prazo, Sim, né? A com pessoa se certeza. torna Com Sim. certeza. Fiel. fiel. É. E por falar em fidelidade, eu vou usar uma frase que o Flávio falou, né? Que é: se você quer ir mais, se você quer ir mais rápido, vá sozinho. E se você quer ir longe, vá com as pessoas, né? Vá Sim. acompanhado, certo? Isso. Então aí eu vou falar sobre o nosso patrocínio, né? Vou falar sobre a Clube, né? Que está aqui patrocinando esse episódio e até contar para vocês que a Clube é um aplicativo, né? Que foi desenvolvido para ajudar as empresas, né? Em fazer duas coisas ao mesmo tempo, que é crescer, né? Então, para crescer você vai precisar de novos clientes, né? E para isso você tem que fazer lá as suas promoções, as suas campanhas para ajudar a trazer mais cliente, né? E também você tem que ajudar a fidelizar esses clientes, né? Pensar em cuidar desses clientes, mas que eles tenham incentivo e fiquem sempre com você. Para fazer isso, as empresas desenvolvem aqueles projetos, por exemplo, de programa de fidelidade. Então eu vou fazer um programa de fidelidade. Vou dar um desconto aqui para o meu cliente que vem várias vezes comigo aqui, ele vai ganhar alguma coisa. E aí tem gente que vai lá e cria aqueles cartãozinhos, né? Que tem lá, que você vai consumindo e a Sim. pessoa vai anotando. Vai anotando. Imagina no lugar do cliente, você no lugar do Eu cliente. sempre perco. Aí a gente sempre perde aquele acho daquele papel. Eu sempre perco. E aí o empresário fala assim: mas eu vou fazer um aplicativo, vou colocar isso num aplicativo. Pô, mas já imaginou todos os clientes com 500 mil aplicativos instalados e tal, e Sim. fora o seu custo de desenvolver o aplicativo? Pois é, a Clube vem para resolver isso, né? Ela entrega um aplicativo que é um marketplace, ou seja, qualquer empresa que queira criar o seu programa de fidelidade pode ir lá para dentro criar os seus incentivos. Com isso você Legal. pode atrair clientes, né, oferecendo para eles possibilidades deles ganharem, né, com uma compra, ele ganha um desconto, um cashback, alguma coisa assim. Legal. E para todo mundo que é seu cliente vai sentir mais incentivo em continuar comprando e consumindo com você. Então a Clube é isso, né? É um aplicativo que ele funciona como marketplace para qualquer empresa, né? Pequeno empresário, médio empresário, que queira então desenvolver um programa, né? De fidelidade ali, com incentivos, tal, organizado Super num prático, aplicativo né? super prático. Super Tá? prático. E lógico também, para o empresário tem essa possibilidade de criar esse clube, que vai trabalhar então com a possibilidade de você dar incentivos, fazer promoções lá para trazer mais clientes, poder gerar e enviar mensagens para clientes da clube, né? Através de campanhas que você faz no aplicativo, poder gerenciar os seus programas de fidelidade para os clientes que compram mais e poder também acessar alguns dados que são dados de negócio. Por exemplo, como que está a compra no seu setor, o que está acontecendo, qual é o momento que as pessoas mais compram uma coisa em determinado dia da semana, ou outro, em um horário e tudo mais. Hoje a informação vale ouro, né? Vale ouro. Muito. As pessoas pagam muito. Então, para Pela o lado informação. da empresa tem esse ganho incrível, né? E para o lado do cliente, a gente tem que entender que hoje, por exemplo, a Clube resolveu fazer essa divulgação mais forte aqui em Londrina, que está começando, justamente porque Londrina é uma cidade que tem muita gente que já instalou o aplicativo dela aqui e está usando. Quem instala? Jovens, né? Então, uma cidade que tem muitos jovens, eles gostam dos aplicativos, começam a consumir, isso começa a fazer parte da rotina de consumo das pessoas. Então, uma coisa inteligente, né? Para quem está pensando, eu quero criar um programa de fidelidade, já tem lá o aplicativo da Legal. Clube. Tá? Então você, empresário que está pensando em ter o seu programa de fidelidade, criar suas ações aí baseadas em incentivo, cashback, alguma coisa, procura Clube, né? Que tem agora aqui nas nossas redes sociais, a gente vai deixar o contato deles, e aí você pode fazer então contato e se inscrever lá nesse programa lá e fazer o seu próprio programa dentro do aplicativo lá, que vai ser bem legal, tá? Muito legal. Legal, temos aqui também, você está no estúdio Agape, né? A Agape é um estúdio, Agape Studio Cast, você que está querendo fazer seu podcast, teve uma ideia, um projeto legal, quer fazer, vem para cá, tem todo o estúdio preparado para te atender aqui, num lugar bem legal aqui em Londrina, né? Tá bem aqui perto da rotatória da Maringá, você conhece Londrina, tá bem no coração de Londrina aqui, você encontra um estúdio que tem tudo o que você precisa para fazer seu podcast. Mas eu
tenho ideia, mas não tenho lugar e quero também o roteiro, quero pessoas para apresentar. A gente resolve todos os seus problemas. É só você imaginar que é um dos conteúdos mais acessados hoje dentro das redes, é o formato podcast. Para fazer um corte, para colocar você dentro da televisão das pessoas, sim, porque as pessoas estão vendo hoje na televisão, o YouTube, elas ligam lá a Smart TV, colocam o YouTube, estão vendo, quem sabe não poderia ver você em horário nobre lá na casa dela, quando ela chega em casa, e você está perdendo uma oportunidade incrível de ter o seu próprio programa e transmitir coisas legais sobre a sua marca. Então, vem para o Agape StudioCast, fica aqui perto da rotatória da Maringá, tem um endereço para você aí, quiser conhecer, vem aqui conhecer, tá? E aí você tá também na Agape Market Hub, que é a nossa agência, né? Que tem planejamento, toda a parte de design, criação, mídias digitais, web, criação de conteúdo, né? Que nós somos uma produtora, né? Que cria vídeos, materiais diversos. Então, você que está precisando de uma agência completa, procura a gente também, né? O que mais? Falamos de tudo? Falamos. Sigamos. Curte, comenta. É verdade, né? Já vamos aproveitar esse espacinho aqui que nos deu? Sim. Vamos curtir esse vídeo, comentar, compartilhar, salvar o link e mandar no WhatsApp. Aprendemos, viu, Natália? Salvar o link, mandar no WhatsApp. E também segue o nosso Instagram, onde a gente sempre posta os cortes e novidades por ali também. A gente tá no YouTube, no Spotify, no Amazon e onde mais, Léo? E é isso. Mandar um beijão pra Ana também, né? A Ana, um beijo, a Ana que beijo, querida. Está em novos projetos. Que Deus abençoe esses novos projetos. Continua voando. Com a Ana aqui no Inspira Business, você vai ficar aqui com o Lala, com o Corneta e com o Thiago. Continua aqui, tal, mas a Ana vai novos voos. nos deixar. Mas eu tô feliz por ela, mas porque pelo novas bem. oportunidades. Pelo bem. Pelas novas oportunidades aí, vindo novos projetos. A vida muda. Amém. Seguimos o barco. E voltando aqui, vamos lá. Vamos falar um pouco sobre o nome Coliseu. Ele é bem simbólico. Sim. Vocês podem explicar um pouco quem que trouxe esse nome? Foi você? Foi eu. Por quê? Traz a mensagem por trás disso pra gente. Por favor. Na verdade, eu moro no Coliseu, no bairro Coliseu. Tá. Foi um pouco de coincidência, mas ao mesmo tempo é um nome forte, né? Sim. Coliseu, né? Onde teve as batalhas, os gladiadores e tudo. Então é um nome de batalha, um nome de guerras também teve dentro, né? Então é um nome muito forte. E eu assisti muito, acho que você também deve ter assistido, Overhaul. Overhaul é o programa da Discovery, que tinha, como fosse Lata Velha, hoje. É ótimo. E tem o Chip Fuzzy, né? Chip Fuzzy. O grande mestre de... Eu queria uma pintura daquela. Desbloqueando memórias aqui, então. Cara, aquilo é demais. Lá, você nunca viu, né? Não vi, gente. Ele é um designer e ele faz carros e tal, assim. Ele faz o projeto dele, ele pega, tipo, canetinhas, nanquim e tal. E ele cria na hora. Ele senta com você, pega o briefing aqui, e ele faz lá. Perfeito. Quando ele termina o carro no papel... Escorre a lágrima. É lindo. Você quer emoldurar o negócio. Você quer emoldurar, não tem como. Tanto que ganha, né? Quem ganhava o carro, ganhava o desenho dele lá, né? Mas o carro que ele faz, então é melhor ainda. O desenho, ele é bom, imagina no carro. Então, né? Pro projeto, porque ele projeta num papel, ele inventa uma roda para combinar com o carro naquele momento. Existe ainda? Não existe mais. Acabou. O programa acabou. O Fuzzy continua fazendo os projetos dele, particularmente normal, né? Ele faz projeto para filmes, para pessoas, que legal. Atores. Ele faz o carro que você quiser, ele monta um carro diferente. É muito cultural isso nos Estados Unidos, né? Então, eu sou um grande fã dele, grande fã do programa também. E o Overhaul é o símbolo do Coliseu hoje. Eu baseei nisso. Então, eu coloquei Coliseu, né? Coliseu, como se escreve aqui no Brasil, não Coliseu 1, com M, né? Sim. Mas é diferente, Coliseu U. E coloquei Motors e motores, né? E aí eu coloquei e ficou no meio, ficou 1. O número 1, certo. Por quê? Futuramente, a gente
pretende, né? Ser a número 1 da região norte, a número 1 no Londrina, certo. né? Sim. Em credibilidade, em confiança e honestidade, né? Então a gente vai usar esse 1. Então por Olha isso que eu só. fiz esse O Coliseu acaba com U e o Motors com M. Então fica deu ênfase no 1. no meio. Porque Aham, ele dá a se volta junta, né? e fica bem no meio 1. Então essa é a ideia, essa foi a Olha ideia. só. Legal, né? E eu queria que Legal. tivesse um nome que, acima de tudo, porque todo mundo coloca cortes de carro, uma foto de carro, uma coisa assim. Eu não queria isso. Eu queria sempre ser um pouquinho diferente. Todo mundo quer ser diferente, eu sei, Sim. né? Mas eu queria sair um Silhueta, pouco. né? Coloca o nome da loja. Carro, E uma o silhueta. carro, silhueta, tá? Aham, sim. Não queria isso. Eu queria que fosse um adesivo que as pessoas gostassem de ter no carro. Que todo mundo, se vai comprar o teu carro, tem um adesivinho na loja, não tem? Sim. Mas eu não gosto. Eu não sou fã daquele que coloca adesivo no carro. Não gosto. Uhum. Mas tem adesivos que são particulares, que são legais. Fica bonito no carro. Sim. Então, o nome Coliseu, com adesivo, ele fica muito bonito. Uhum. Porque ele dá um recorte, não é grande, ele é pequeno, fica aquela silhueta legal. Fora do outro normal. Então, assim, olha para ele, você não sabe se é... Tantas que pessoas que já ligaram pra gente, ou você mexe com moto, a mesma coisa, né? Por causa do motores, né? Sim. Mas não, é mais porque eu queria que ficasse bonito mesmo. Então, eu acho lindo o nome. Estética. Então, esteticamente eu acho lindo. Mas foi ideia minha. Tudo esboço legal. meu. Joguei para um design, ele que fez, mas Aham. esboço, A cores, ideia, o tudo minha. conceito. tudo minha. Legal. Foi isso. Legal. É bem legal. Mas Que legal. agora eu lembrei do Chip Food. Se quiser assistir ainda, tem no Discovery Eu vou Turbo. procurar. Discovery Turbo. Discovery Turbo passa Vou os... procurar. Passa algumas Tem coisas um, retrô. tem Que um legal. novo, né? Mas Retrô. Ah, mas mesmo O assim, retrô só tem. pra ver qual que é. Mas o Passa programa os- Oi? parou. Não, eu vou assistir, vou procurar. Não, Vou é procurar no É YouTube. muito sensacional, bom. sensacional. Nossa, é maravilhoso. E eu assistia maravilhoso. muito ele e assistia aqueles que fazem moto lá também, que era Orange Count. Sim, a hora de count. Que massa. Que Muito tinha, bom que era o também. pai lá e o Paul Senior e o Paul Sim. Senior Jr. Eles viviam brigando. Nossa. Era muito engraçado, mas é bom mesmo. Ai, que legal. Mas- E agora, pensando assim, se vocês pudessem hoje dar o conselho pra quem às vezes tá querendo mudanças. Vocês não estavam querendo talvez uma mudança, mas ela aconteceu. Ou até tava querendo algo, mas, né, precisou de um tempo pra amadurecer. Sim. E tem gente que às vezes quer começar algo, fica inseguro, às vezes começar sozinho, também gostaria de ter um sócio. De repente, algum conselho pra essa pessoa pra ela ter às vezes coragem pra dar o primeiro passo de fazer algo. O que vocês... Deixar você. Pode ser os Você- dois, pode ser um depois o outro, Faz um, eu faço outra parte. Faz a primeira voz. Eu sou a Faz a segunda. primeira voz. Começa que eu termino. Eu acredito que, acima de tudo, a pessoa tem que iniciar. Então, assim, eu escutei naquele momento, naquele ponto de inflexão que eu vivi ali, né, usando o gancho do livro do Flávio Augusto lá, um amigo meu, ele estava começando a empreender, ele era funcionário público. E aí ele foi e pediu desligamento. Nossa, foi aquela coisa, né? Da família. Você é louco, você tem aquela coisa que é segura e você vai empreender, que garantias que você tem. E aí ele contou uma história que hoje, por conta dessa alta do empreendedorismo, a maioria das pessoas conhece, mas para mim era novo. Da história de um capitão, de um chefe de exército que estava indo com a sua tropa e aí eles passaram por uma ponte. E aí ele esperou todos os soldados passarem pela ponte e ele falou, aí queimou a ponte. Aí os soldados olharam para ele e perguntaram, mas por que o senhor fez isso? E se a gente precisar recuar? Se a gente chegar lá no campo, perder e precisar recuar? Ele falou, exatamente, não tem essa opção. Então a gente vai ganhar. E aí tem o termo, né? Queimar a ponte. E esse meu amigo queimou a ponte dele, ele mesmo. E eu não sei se eu teria coragem de queimar a minha ponte. Eu ir lá pedir as contas num trabalho que eu estava há quase 12 anos para empreender, embora o desejo ardia no meu coração. Mas o que eu acho que fez toda a diferença é que eu me propus a iniciar paralelamente, o que a maioria dos empreendedores fazem, né? Começa a trabalhar paralelo ali e tal, e até que chegou um momento que eu fui desligado. E aí eu tava com a empresa ali na mão acontecendo, já tinha clientes, então tudo por um desejo e uma iniciativa, e a coisa aconteceu. Então, seja alguém queimar a minha ponte ou eu mesmo queimar a minha ponte, o fato é iniciar o projeto, depois a coisa vai encaixar. Então, eu acredito que o conselho que eu daria é dar o pontapé inicial, iniciar e acreditar que vai dar certo. Cara, mas eu vou te falar.
Você tem que ter uma coragem. Muito. Eu vou te explicar porque você tem que ter coragem. Porque você largou uma coisa que é completamente divergente. Aí você fez uma coisa totalmente divergente do que a maioria faz. Tá todo mundo atrás de arrumar um emprego público e tá lá, beleza, tá tudo certo, tudo tranquilo e de repente você vem e rompe com isso. Quando você rompe com isso, cara, todo mundo que tá ao teu redor tá dentro daquele mesmo modelo, daquela mentalidade. Exato. Então você tá provocando uma ruptura com o negócio, cara, que é a mesma coisa que você... É como se você rasgasse não só a tua ponte, mas você bota em dúvida nas pessoas que acreditam naquele modelo. Com certeza. Você joga uma pulguinha de dúvida nelas. Fala assim, cara, mas tava tudo lindo, nunca furou esse modelo. Aí, de repente, alguém fura esse modelo. Aí eles querem matar. Eles querem, nossa senhora. É complicadíssimo. E as pessoas, elas querem colocar a experiência ruim delas na nossa. E cada um tem que ter a liberdade de ter a sua experiência. E isso que você falou aconteceu. Pessoas próximas a mim, pessoas de influência na minha vida, chegaram e falaram, não, porque eu fiz isso aí, olha o que deu. Deu errado. Nossa, deu errado. Eu falei, tá, mas é a sua experiência. Então... E é engraçado, eu vou contar uma historinha pra você, não vou dar nome ao Santos, porque não posso dar, porque senão tipo... O santo é vivo ainda. O santo fora o santo ser vivo também, fora o santo ser vivo, tem uma outra coisa também, que se alguém pode querer ir lá e sequestrar o santo, porque ele tem uma certa grana, sabe? Mas tô curiosa. Curiosa. Tá vivo ainda, sabe? Você tá vendo que eu tô virando um bom contador de história, né? Eu criei um clima. Além de fofoqueiro... É o gancho, né? Mudou o nome agora. Contador de história. Contador de história. Não é mais fofoqueiro. Aí todo mundo já prestou atenção. Falar agora... Vai soltar. Vai. Então é o seguinte, o cara pegou e tinha um terreno aqui em Londrina. Lá na Zona Leste, lá um terreno qualquer. Varia, acho que parece 150 mil terreno na época. E ele louco pra vender, botou o terreno pra vender. Esse terreno não vendia de jeito nenhum. Aí beleza, apareceu um amigo diferente para ele. Falou assim, olha, foi jantar na casa dele, falou assim, tem um negócio legal para te mostrar, genial. O que é? Bitcoin, já ouviu falar? Isso há 10 anos, 15 anos atrás. Ele falou, o que é isso? Falou, não, o negócio da moeda digital, é o futuro, você tá louco. Não, é louco, é um dinheiro que é digital, virtual. O cara falou, não, o que é isso, rapaz? Dinheiro é papel. E o cara contou a ideia para ele e tá, beleza. E ele... era um cara assim muito animado, muito entusiástico com a coisa e tal. Ele até achou legal a história. E ele tava lá com o terreno dele. Aí disse que passou uma semana, esse cara falou assim, quer fazer um negócio com o terreno? Eu tô precisando de um terreno lá, troca comigo em Bitcoin. Nossa. Ele falou, como? Não, troca comigo. Eu te dou, fizeram o cálculo, na época custava 25 bitcoins. 25 bitcoins. Foi lá e trocou 150 mil que dava o terreno dele e falou assim, ainda vendi bem, mas tinha um problema, né? Eu vendi porque eu não estava conseguindo vender. Disse que já estava um ano que esse terreno, não conseguia vender o terreno. Mas moral da história, veja bem, ele fez uma coisa, uma aposta em algo que nem surreal. E trocou algo sólido. Duvido se você chegasse na sua família que fosse fazendo um negócio desse, o que ia acontecer? Aparecer nego de tudo quanto é lugar, ia pular do túmulo lá e falar assim, menino, mas tá louco, você tá louco. E ele trocou, dito e feito. Diz que chegou em casa, a primeira a dar o sermão foi a esposa. Você tá louco? Você trocou isso. Te enganou. Foi passado para trás. Aquele traste. Veio aqui de novo, passou as ideias. Você gosta dele, não sei o que, aquela coisa toda. E ele ficou com os 25 bitcoins. 25 bitcoins. Hoje, você sabe quanto custa um bitcoin? Não. Eu sei porque a gente acompanha aqui. Acabamos de ver lá, acho que ele tá batendo 111 mil dólares. Cada bitcoin? Cada bitcoin. Faz as contas aí. 108 mil dólares. Faz as contas aí. Faz a conta aí, Natália. 25 vezes 111 mil dólares. Vamos fazer agora a conta de agora, hein, gente? Quem tá assistindo o programa tá valendo hoje. Eu tô achando que daqui uma semana vai bater os 150 mil, que a previsão dele é chegar em 150 mil. 150. Um Bitcoin 150. Ele queria... 150 mil. Faz a conta aí. E é em dólar? Em dólar. 150 vezes 25. 150 vezes... Quanto? 275... Não, 2.750 milhões de dólares. Vezes porque tem 6. 25 bitcoins. Vezes 6. Vezes 6. Faz a conta quanto que ele Perdi tem. nas contas de tanto dinheiro. 2.750 conta redonda. 2.750 milhões? Isso, vezes 6. Que é o preço quase
Dá dinheiro. Dá Muito. muito dinheiro. Perdi essa. Muito dinheiro. Se Entendi- esse terreno entendi dele que- hoje valesse muito, Entendi porque valeria você falou 500 que poderia sequestrar ele, né? Oi? Entendi porque 1 você bilhão? falou. 1 bilhão, acho que não. Não é. Não, 1 bilhão. Não, acho que não dá tudo isso, não. Acho que dá. Milhões, aí sim. 2,75. Cada 10 Não. como Pera. fala? Cada 10 dá. 16 milhões e É 500. 16 milhões, é isso 16 mesmo. milhões. É isso aí. 16 milhões. O terreno dele vale 16 milhões hoje. O terreno dele, se malemar, deve valer 300 mil, 500 mil. Vai estourando a boca do balão, chega lá e dá 500 pau pra ele. É real essa E história? até hoje É ele não real vendeu? essa história. E É a real. pessoa É real, a pessoa existe e tem os bitcoins. Olha aí, Até tá hoje vendo? não vendeu? Mas. Oi? Até hoje não Até vendeu. hoje tá lá, porque teve uma época que ele disse que até desistiu de olhar, porque ele Achou que ia perder. achou que tinha perdido dinheiro, a mulher dele deu uma carcada nele, aí depois passou pra mão dela. E hoje ele não consegue mais o dinheiro de volta, porque tá tudo na mão da mulher dele, né? A mulher dele não vai devolver os bitcoins pra ele, sou eu que administro. Meu Deus. Aí, tá vendo? Mas né? moral da história é essa história. Então, às vezes tem coisas na vida que elas parecem assim, É. muito loucas, né? Improváveis. Improváveis. Mas eu te garanto, hoje contando a história e te contando o final, beleza. Mas a hora que eu contei, te deu um apertinho no coração, não deu? Tá Você incerteza. fala assim, Coitado desse caramba, cara, tá o cara ferrado. comprou 25 moedas, né? Trocou o terreno, pô, não pode, né? É a mesma, desculpa eu te falar, mas é a mesma jogada que você fez lá. Eu duvido quem não chegou pra você e E é pensou igual a você mesma falou, coisa. Que menino louco. A hora que olha só. pra trás é fácil. É fácil. Agora, a história nossa. é bonitinha. Hoje é bonito, né? né? Você vê o começo, meio, fim. Tudo encaixa, É. né? Tudo encaixa. Agora na hora. Parece uma jornada linda, né? É. Parece assim, nossa, né? O início de um sonho. Mas por A isso expectativa deu tudo É. certo, não? O início Deu do tudo sonho certo, deu não. tudo deu errado. tudo errado pra depois dar certo. Por isso que às vezes é bom a gente lembrar da nossa trajetória, né? O tanto de Sim. coisa que a gente passou pra chegar onde a gente chegou, né? Então Sim. precisa desses Precisa. altos e baixos, né? Mas esse que o Flávio falou, eu acho interessante que você mesmo falou. Só que quando você não tem opção é melhor. Porque você se doa 100%. É. Quando Verdade. Tem você escolha. tem uma coisa paralela, você não vai se doer 100%. Até por isso que ela demora a crescer quando tá paralela. Agora, quando você mata uma coisa e fica 100% numa, você tem a obrigação e o dever daquilo dar certo. Ô, Márcio, eu vou contar uma coisa pra você. Hoje, talvez com mais maturidade de vida, eu consigo olhar pra uma coisa e ver certinho. Me parece certo, assim, quando eu olho. Quando eu vejo assim, por exemplo, você tomar uma decisão dessa, que ela é arriscada, certo? Mas é como se você tivesse essa orientação de um plano divino, que você olha e fala assim, não, é isso que Deus quer que eu faça. É arriscado do meu ponto de vista material, aqui olhando pela certeza, pela segurança. Mas o que eu tenho que fazer é isso. Toda decisão envolve riscos e pode ser que dê certo ou dê errado, mas eu tenho certeza na minha sintonia aqui que eu tenho com Deus hoje, que é o que eu tenho que fazer. Vai ter percalço, vai ter dificuldades, mas é o que eu tenho que fazer e eu tenho que aceitar o que está sendo colocado. O duro é quando a sua mente ela é poluída com o seu ego. Sim. Que você está fazendo aquilo só pela sua ambição, só Sim. pela sua vaidade, só pela coisa. É onde a gente troca os pés pelas mãos. Pode dar certo e pode dar errado. Mas a Sim. tendência de dar errado e depois você se frustrar e falar, caramba, tal, vai ficar o aprendizado. É lógico que fica o aprendizado. Mas a gente está constantemente. Acho que se a gente tivesse esse discernimento de poder tomar as decisões mais guiadas mesmo por uma orientação, uma clareza de que você está fazendo aquilo com uma orientação espiritual, talvez fosse mais fácil a gente tomar essas decisões hoje na vida e falar, eu preciso arriscar. Agora você tocou no assunto que a gente gosta, né, Flávio? Por quê? Hoje eu aprendi a tudo que eu for fazer na minha vida, eu peço pra Deus. Se Deus não me dá uma resposta, eu não faço nada. Então, tudo que aconteceu na minha vida, nos últimos anos, foi Deus que colocou na minha mão, literalmente. Porque eu era muito do braçal, tá? Eu nunca aceitei ninguém cair do céu, essas coisas. Eu nunca acredito em sorte, não acredito em nada dessas coisas. Ou era eu colocando a mão, ou não funcionava o Na negócio. força do braço. Na só. força do braço. Essa é a pior coisa que tem. Né? Sim, é Dá também certo? limitante, Lógico que dá sim. certo. Dá certo. Né? Tanto você bater numa pedra, ela vai furar. É. Simples. Só que é muito mais difícil. Né? Então, hoje eu aprendi literalmente a colocar tudo nas mãos de Deus e isso eu segui o que ele fala. Se é para dar errado, é porque algum motivo tem. Se é para dar certo, porque também tem motivo. E é Deus. Sempre é isso. Isso que aconteceu comigo, aconteceu com o Flávio, é tudo resposta de Deus. Tanto que a minha resposta, como ele falou, tinha 24 horas, mas em essas 24 horas eu fui buscar. Orientação de Deus. Fui buscar, fui orar para ele, fui pedir. E realmente ele me respondeu.
E a mesma resposta do Flávio. O Flávio fazia 30 dias que ele estava orando por um sócio evangélico, cristão. Foi nisso que eu não fui conversar com ele. Ele falou assim, essa é a sua decisão, Márcio? Você quer eu como sócio? Sim. Então agora eu falo a verdade pra você. Faz 30 dias que eu e minha esposa estamos orando pedindo pra Deus um sócio cristão. Isso era a resposta de Deus que estava no meu coração já. Então isso eu tenho certeza que esse negócio é 100% divino. Então não tenho nenhuma dúvida sobre isso. E eu aprendi. Demorei muito para aprender. Até hoje eu reluto, porque o meu eu é muito mais forte. Minha carne é muito mais forte. Demais. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer qualquer coisa antes pedir para Deus, se Deus está naquilo. Se Deus não tiver, mesmo que eu gosto, não vou nem colocar. Não quero, né? E assim, é um princípio, né? O orgulho precede a ruína. Então, o Precede a orgulho, ruína. ele elimina família, casamento, negócios. Então, Se sentir a autossuficiente, né? A gente para de aprender, a gente acha que só o nosso caminho é correto. Você falou agora há pouco que sociedade, às vezes, não, eu quero ir por esse caminho, mas eu cedo. E vice-versa. Não, eu quero ir por esse caminho, mas eu vou ceder. Então, assim, e isso faz com que a gente nos proteja de nós mesmos. Porque, às vezes, a gente não enxerga os nossos erros. Não. Mas quem tá do lado vê. Uma pessoa Então, do lado de fora. Com Eu acho que certeza. precisa. E isso que você falou, da primeira coisa que você faz é pedir orientação. Às vezes a gente tem até uma frase que a gente fala assim, né? Ai, agora só me resta... Nossa, deixou Orar. ele por último. Vai dar errado. Aí, Vai dar errado. aí se você para e pensa assim, meu, É verdade. só te resta agora, sendo que era a primeira coisa que você deveria ter feito desde o começo, né? Então acho que isso tudo a gente vem se moldando, né? Porque o maluco, senta aqui, maluco, eu vou te Vamos A conversar. primeira Agora coisa, começou errado, hein? começou errado. Bem errado, impressionante. Começou errado, né? Então acho que é até uma coisa meio que cultural, né? As pessoas, não sei, elas se prendem tanto em outras coisas do que em Deus, né? No primeiro lugar. Mas sociedade é uma coisa que você falou ali antes, e o Isaac falou, é uma renúncia de muitas coisas, né? Não é o teu eu, né? Você tem que fazer alguma coisa, a gente até brinca, né? A gente não faz alguma coisa que é pra mim ou é pra ele. É pra Coliseu. A gente aprendeu isso com os amigos do Flávio, que hoje somos amigos também. Quando chega nessa maturidade, Tem que ser ela assim. funciona. A gente começou a aprender quando logo que a gente pegou a Coliseu, a gente fez uma reforma nela. Reforma no escritório, tudo, então, deixar ela totalmente diferente. E a gente, mas eu quero desse jeito, eu quero desse jeito. Não. Mas o que é bom pra Coliseu? O que é melhor pra Coliseu? Esquece meu eu, presta o seu eu. É uma terceira pessoa, né? Exatamente. A gente começou a sair fora da caixinha e olhar com uma outra visão. Então, sociedade é isso. Eu sempre brinco com ele porque é um puxando, o outro segurando. Porque se os dois puxar, arrebenta. É dar loucura. Se os dois segurar, também não vai, né? Então tem que ser uma constância. Eu sou o meu louco, eu sou o que puxa, ele que é o consciente. É mesmo? Às vezes ele dá um de louco também, ultimamente. Eu até falei, você não é tão perfil, não. Deixa que esse é o meu lugar, né? Eu dou uma segurada nele às vezes, né? Mas geralmente é assim, sabe? Um puxa, outro segura. Mas peraí, como é, né? Sempre é desse jeito. Tem que ter, né? E no momento que a gente começou a ser sociedade, até hoje, até agora, até hoje, nunca tivemos nenhuma discussão. Nenhuma. Nenhuma assim, tipo... Ai, o saco, né? Podia ter feito isso aí, não? Ou vice-versa. Não teve, até hoje não. Até hoje não tiveram alguma. Mas é isso, né? A sociedade é um casamento, né? Você não casa pra ser feliz, você casa pra fazer o outro feliz. É a mesma coisa aqui. A gente tá junto pra fazer a Coliseu feliz. Se a Coliseu é feliz, puxa nós dois. É uma lógica, né? Fazer só pra mim vai ficar esquisito. Fazer só pra ele vai ficar também. Então é pra Coliseu. Portanto, sempre a Coliseu. Essa é a sociedade. Uau. É bem isso aí. Fantástico. Muito bom. E o crédito tem que ser dado também, né? Isso que você falou, quando eu tive que tomar essa decisão, eu tava com 3 filhos pequenos, minha esposa cuidando dos 3, e aí a hora que a gente foi conversar da loucura, em nenhum momento ela falou que eu era louco. Ela foi a única, na verdade. Olha né? só. Que teve essa visão. Ela falou assim, Sabedoria, né? Sabedoria. Da mulher. não, tô contigo e não abro, vamos embora. Os meus amigos até brincam, né? Porque se for falar qualquer coisa para ela, ela sempre acredita, ela sempre acha que vai dar certo, que eu sou melhor, que eu sou mais bonito, que... Não, ela é... Bem seguro. Mas Ela isso é muito bom. ela é parceira. É isso que dá a confiança. Ele tá falando, não fala pra ela, não, porque... Não fala pra Maria não é referência, não. Ah, para. Mas tem que ter alguém assim do seu lado E assim, que acredita em você. Sinceramente, naqueles dias que a gente... Sinceramente, eu sou lindo, né? Sinceramente, ela tem razão, né? Naqueles dias que a gente tá com muita dificuldade, essa energia contagia. Que? A pessoa Imagina fala, se fosse o contrário. Contagia. Imagina se cada A que você
sonha, idealiza ou planeja pra vocês Sim. é o contrário, só te É. põe pra baixo, porque tem muitas pessoas que são assim, né? Sim, Tanto a sim. mulher quanto o homem, né? Sim. Tem mulheres que querem, às vezes, empreender, tomar coragem pra Uhum. fazer algo diferente, o cara só puxa, não É. deixa, Dá. sabe? Então, precisa ter alguém que acredita em você, que acredita Sim. nos seus sonhos, né? No seu potencial, na sua beleza. Tem que ter alguém Não, assim do nosso lado, Isso né? fez total diferença. Faz toda a diferença. Rapaz, né? Minha É. também, minha Ô, parceira Márcio, e demais. ele até acredita que ele Acredita, de verdade começou a acreditar. Sabe como que Não acredita, não. Essa Ué, mulher é incrível, viu? Mas é assim que as crenças são formadas. É. Muitas vezes. Assim, mas tudo bem. Ah, mas que legal isso, saber que, né, existe uma base, né? Sim, Vocês não Sim. estão aqui, vocês estão Não. aqui, mas lá nos assistindo tá a família de vocês, a esposa, os com filhos, certeza. porque é isso que junta, né? Tem uma É isso que estrutura, não tem como, né? Eu sou também o que eu sou, porque minha esposa cuida muito bem de mim, né? Não cuida de mim, dos meus filhos. É como o próprio o Flávio fala. A maioria das vezes é elas que falam pra gente, não, tá certo, eu conheço você, sei que você é capaz. Aí, tá Isso vendo? vai dar certo, né? É que a gente é homem, a gente fica meio assim, será? Não que, né? Inseguro, às vezes. Né? Inseguro. Só que, assim, no momento que eu sou assim, no momento que eu pego alguma coisa, eu vou até o meu limite para ser o melhor possível nisso, né? E voltando ao que você falou, quando você não tem opção, eu vendia uma empresa. Eu tinha uma empresa segura, uma franquia que estava muito bem, eu e a minha esposa. Vendi essa empresa para tocar 100% na Coliseu. Também é uma loucura. É uma doideira que eu fiz, né? Sim. Mas é um risco. Lá na frente, como você falou, depois de 5, 10 anos, você fala, nossa, né? Nossa história é linda. No momento do furacão, no momento de vender os 150 mil para o Bitcoins, você é louco. Você É louco, No é bem momento isso. do deserto, né? Mas uma Ninguém coisa que eu vê. aprendi, as coisas de Deus não tem explicação. Não. Todo mundo fica perdendo o que você é louco, né? É louco, não compensa, né? Mas é assim que funciona, né? Todo mundo conta, mas só você está escutando uma voz só, Deus. Quem você contra Deus? Eu vou, Exato. né? Então é isso que segue a gente. Amém. Só segue. Só vai. Ai, que delícia de bate-papo, né, Corneta? Bem legal. Eu acho que são histórias assim que inspiram, né? Sim. A ideia do nosso podcast é isso, inspirar as pessoas que estão nos assistindo e até mesmo nós ficamos inspirados com histórias como essas, né? Verdade. Principalmente quando a gente vê duas pessoas colocando Deus no centro de tudo, né? Sempre. Então, que possamos fazer isso mais vezes também, né, Corneta? Colocar nos nossos projetos, na nossa família, nos nossos negócios, né? A gente está num mundo hoje que nós somos forçados e estimulados a sermos individualistas, no sentido de Sim. que centrar tudo no próprio umbigo do homem, né? Sim. E às vezes o problema é sobre isso. O erro não está na decisão, não está na coragem que a gente tem de tomar determinados rumos, rotas, mas o erro talvez esteja no excesso de confiança do homem Na sua capacidade, né? na sua, como que fala, essa coisa egoísta mesmo que a gente tem, né, de plantar. Então esse é o problema, não é a tomada de decisão, correr risco, mas quando você faz isso por propósitos maiores, né, principalmente quando a gente sintoniza isso com algo que está acima, né, como Deus, provavelmente está aí uma boa resposta, né, para você, como tomar decisões, né, como correr riscos na vida, né. Faça dessa forma. Pode dar certo, pode dar errado, pode. Claro. Mas você Com vai ter a certeza. plenitude dentro do teu coração de que a escolha foi feita pelo motivo, pela causa, pelo propósito certo, Sim. né? Muito É bem, isso. é isso aí. Muito bom. Né? Ficamos por aqui hoje? Ficamos por aqui hoje. Você que nos acompanhou, episódio patrocinado pela Clube, né? Você, empresário que está querendo ter o seu sistema de fidelização, o seu programa de fidelização, a Clube tem uma plataforma, né, um aplicativo que permite com que os clientes acessem os seus programas de fidelidade. Isso você pode atrair novos clientes através de descontos, através de cashback, né? E você também pode fidelizar os seus clientes. E bem legal também porque lá com esse aplicativo, você empresário que está contratando o serviço da Clube, você vai ter acesso a uma série de informações importantes para tomar decisão e poder, inclusive, depois enviar mensagens para todos esses clientes, fazer coisas bem legais aí para estimular, aquecer os seus negócios aí. Então procura a Clube, né? Clube aplicativo, é um marketplace para você com programas de fidelização, cashback, tudo mais, num só lugar para tornar a vida do usuário bem fácil
para você, empresário, fazer uma estratégia inteligente aí, promoção, fidelização no teu negócio, tá? Agradecemos a todos pela presença, vocês dois meninos, muito obrigado. Né? Obrigada, foi ótimo. E nós também agradecemos a história. muito, foi uma experiência muito boa estar aqui. Venham mais vezes, né? Vamos sim. A porta Pode tá convidar que aberta. nós Eu dei uma maratonada lá, olhei vários podcasts Olha, de vocês. que legal. Você já fica aquela sugestão que nós falamos para vocês começarem No o podcast. Gostei do projeto. Não, opa, cara. Para de ser fofoqueiro. Eu sou ansioso. Para de ser fofoqueiro. Deixa a ideia nascer aqui pra eles serem os primeiros. É verdade, fica aqui, ó. Boca disso. Em breve. Em breve vocês saberão, né? Vou ver aí dos caras que acabaram de comprar 25 bitcoins. É isso. Vamos falar Maravilha, hein? sobre isso. Beber a galinha, né? Exatamente. Tá bom. Então, até a próxima, gente. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Ê!